paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo da nossa lição bíblica. Eu sou o pastor Samuel e você nesse momento está na nossa escola bíblica especial. Nós estamos durante todos esses 3 meses, esse trimestre, estudando sobre as questões contemporâneas. Estamos buscando respostas bíblicas, respostas do Evangelho para questões que estão aí no dia a dia da nossa sociedade, que estão no dia a dia do nosso tempo. Nós já passamos durante essas semanas sobre diversos temas extremamente importantes. Se você ainda não assistiu, você tem acesso aí a todos os outros 6 programas anteriores. Nós já falamos sobre ideologia de gênero, nós já falamos sobre aborto, nós já falamos sobre questões emocionais, já falamos sobre o meio ambiente, já falamos sobre a cultura. Então já tem aí 6 semanas de excelente conteúdo sobre algumas dessas questões que estão sendo e são frequentemente levantadas no nosso tempo, nessa nossa época. E hoje nós vamos estudar a lição de número 7, que vai tratar também de um delicado assunto da nossa sociedade, que é justamente os vícios, né? O tema da nossa lição é a luta contra os vícios. Mas antes disso, obviamente, eu queria dizer para você compartilhar esse link aí com o máximo de pessoas. Não esquecer de dar o like aqui, porque quando você dá o like, você diz que esse conteúdo é relevante, esse conteúdo é importante. Não esquecer também de seguir Promessistas Brasil nas redes sociais, Instagram, Facebook. Você pode ter acesso a todas as informações aí, quase que em tempo real, daquilo que está acontecendo na nossa igreja, no Brasil inteiro. Bom, hoje então, como já disse, vamos estudar a lição de número 7. Então pega aí a sua Bíblia, pega a sua lição bíblica e nós vamos correr agora para o nosso estudo da Palavra de Deus. Olá, tudo bem? Graça e paz do Senhor Jesus. Estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês, para participarem da Conferência UMA. Conferência UMA 2021, que terá como tema principal Missão em Movimento, o Deus de todas as cidades. A palavra de Deus é clara em dizer para a gente, Mateus capítulo 9, versículo 35, Jesus percorria todas as cidades, pregando o Evangelho do Reino de Deus. Sua igreja também é chamada de igual modo a pregar o Evangelho em todas as cidades, em todos os povoados, em todos os lugares. Na Conferência UMA 2021, nós vamos refletir sobre essa nossa importante missão e você é o nosso convidado para participar dessa conferência. Por isso, acesse agora mesmo o hot site conferenciauma.org e se inscreva para participar com a gente. Confira lá no hot site a programação do dia e todas as novidades da conferência. Te esperamos na Conferência UMA 2021. Hoje a nossa lição vai tratar sobre a luta contra os vícios. Você conhece alguém, já conheceu alguém, ou tem informação de alguém que luta contra algum tipo de vício? Nós sabemos que há diversos tipos de vícios. Na nossa lição bíblica, nós vamos caminhar na direção de entendermos um pouco mais a respeito do vício em drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas. Mas há outros tantos vícios. Segundo a Organização Mundial de Saúde, mais de 500 mil mortes por ano são causadas
pelo vício em drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas. Se você mora em algum grande centro ou se você já passou em alguma grande cidade, você vê com muita frequência o que o vício em drogas faz com a vida de alguém, faz com a vida de um ser humano. Não só isso, há muitas outras coisas, como a destruição familiar, a destruição das perspectivas de vida, sonhos e até mesmo essa desestruturação de toda uma relação familiar, no desenvolvimento dos filhos, casamento e etc., acabam tendo como principal fator o vício nas drogas. Será que a Bíblia fala sobre esse assunto? Será que a Bíblia trata a respeito dessa questão? Antes de nós entrarmos propriamente aqui nas questões da nossa lição bíblica, vale a pena também a gente afirmar o seguinte: os vícios são um sério problema de saúde também. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o vício, principalmente entorpecente, ele já é considerado como um problema de saúde, ou seja, não é simplesmente uma vontade do ser humano ou um querer do ser humano lidar com isso. Diante dessa informação, é muito importante a gente pensar qual é o papel da igreja, qual é o papel da igreja diante desse desafio, qual é o papel da igreja diante da recuperação de pessoas em estado de vício, mas não só isso, também o papel da igreja na prevenção a que pessoas incorram em cair nesses vícios. Então, a nossa lição bíblica de hoje, ela busca no Evangelho, busca na Palavra de Deus, busca a resposta através da palavra, para que nós não só tenhamos conhecimento sobre essa realidade da nossa sociedade contemporânea, mas que a gente também tome iniciativas como igreja, como comunidade, para que sejamos uma poderosa arma do Evangelho na luta contra os vícios e também na luta contra as drogas. Para ajudar a gente, então, nessa lição bíblica de hoje, está conosco o pastor Josias, que é secretário da secretário foi na outra, né? Financeiro da Convenção Paulistana Leste, também pastor ali na igreja de Vila Nova Curuçá, e hoje está aqui abrilhantando o nosso programa, trazendo aqui as respostas bíblicas, as respostas do Evangelho para essa questão tão importante. Pastor Josias, seja muito bem-vindo mais uma vez e que seja um momento abençoador essa nossa lição. Amém, pastor. Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado pelo convite. Sempre é um prazer estar junto com os irmãos que nos acompanham em casa, estudando a palavra de Deus, que é isso que a gente gosta, né? E aí, como aplicar aos temas contemporâneos, isso se torna mais relevante, né? Então, vamos juntos estudar a palavra de Deus. Amém. Bom, se você ainda não compartilhou, compartilha. Se você ainda não deu um like, dê um like aí no nosso programa de hoje, na nossa lição de hoje. Não esqueça de compartilhar aí em todas as suas redes sociais. O nosso programa está sendo também transmitido pelo YouTube e também pelo Facebook. Então, se você está aí no Facebook, compartilha no Facebook. Se você está no YouTube, compartilha aí no seu WhatsApp, enfim, em todas as suas redes, para que o nosso alcance aumente com esse tão importante estudo da Palavra de Deus. Pastor Josias, vamos lá. Olha só, a gente sabe que a questão das drogas não é de agora, né? As drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas, elas não são propriamente uma construção da nossa sociedade de agora, né? Desde sempre. São desde sempre. Houve maneiras, digamos assim, de se entorpecer, né? Poderia falar um pouquinho pra gente sobre essas drogas, né? O que são essas drogas, tanto lícitas como ilícitas, e se dentro da sua experiência pastoral você já lidou com pessoas em situações assim? Sim, eu acho que é difícil um pastor não lidar em algum momento com alguma questão envolvida a isso, porque
as drogas, como você disse, além de ser um problema de saúde, também é um problema emocional, né, que afeta não somente o indivíduo que está envolvido, mas toda a família e, por consequente, toda a sociedade, né? Por isso que alguns especialistas vão dizer que a questão de drogas hoje não é o problema do governo para resolver, mas da sociedade, das famílias. Nós, como um todo, devemos lutar contra isso, porque o efeito é muito devastador, né? Uma família que tem apenas um viciado, toda a família sofre, né? A gente vai ver isso bem presente, quem leu os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski, como que toda a família envolvida, né, tem que em algum momento sucumbir, nem que seja emocionalmente, né, às drogas, ou se transformar, uma família transformada por causa de um vício. Hoje não é diferente, né? Alguém que tem um adicto na família, toda a família sofre, né? As emoções de todos na família são abalados. O problema é que a gente olha para a questão do vício como perigosa quando chega naquele estágio final, que é horrível, né? Quando a pessoa já perdeu a alma, já destruiu a vida, aí a gente olha, isso é perigoso. Mas o efeito dela, né, como se ao longo fala, dos anos, até drogas lícitas, né, que aí muitos olham assim, não, se é lícita, não tem muito efeito, mas além do efeito físico, tem um efeito emocional muito grande, né? Você falando aqui, eu lembrei de um caso de uma família em que, na realidade, era um familiar de alguém da igreja, que disse, olha, pastor, vamos lá orar. Eu falei, vamos. Chegamos lá na casa, difícil assim a situação, horrível, né? É uma casa onde já não havia mais nada dentro de casa. Eu lembro de entrar nos cômodos, só ver um sofá totalmente detonado, quebrado, sem pernas, e um rackzinho todo demolido, né? E os pais, né, eram dois senhores já de idade, com 3 filhos jovens, os 3 viciados. Meu Deus eles do céu. venderam tudo. As únicas coisas que os pais tinham estava no quarto dele, com uma porta super reforçada, tipo coisa de prisão mesmo assim. Eles já haviam quebrado várias vezes a porta tentando entrar para pegar alguma coisa, e os pais ficavam isolados dentro do quarto o dia inteiro, e os filhos... Meu Deus, que situação dramática. Dramática. Né? A polícia chegou a ponto de dizer assim, olha, vocês têm que sair daí, a qualquer momento eles vão matar vocês, que era dramático. Então, assim, quando chega nessa situação, a gente olha o perigo, né? Como que é difícil. Mas tem um tanto de coisas antes disso, né? Até chegar esse momento, que são perigosos, né? E para nós, crentes em Cristo Jesus, tem-se ainda uma outra questão a ser somada. Além de ser um problema de saúde, além de ser um problema emocional, nós vamos ver mais para frente que isso também afeta no espiritual. É um problema espiritual também, né? Então, por isso que nós devemos entender, né, como que o vício começa, porque se olhar só lá no final é difícil, né, dar jeito no final. Mas o Dr. Houston, ele explica o seguinte, né, que o vício vai se dar por alguns processos, vamos falar mais na frente, mas ele diz que o cérebro, né, como se fosse uma colônia, né, de bilhões, talvez trilhões de neurônios, que eles têm ali uma estabilidade, né, tem um ambiente adequado para eles ali. E as drogas ou os vícios por ingestão, né, ou por substância, vai alterar essa flora, né, digamos assim, esse ambiente dos neurônios,
E aí então esse neurônio, os neurônios, eles têm uma defesa, né? Primeiro, de tentar evitar aquilo, tentar expulsar aquilo que não faz parte daquele ambiente, mas não conseguindo, ele vai aumentar o nível de tolerância. Quando ele aumenta esse nível de tolerância, então ele incorpora aquilo. Isso é o que os cientistas vão chamar de apego. Nesse apego, então já tem ali a porta para o vício, ou o começo do vício. As chances de parar pessoalmente, né, voluntariamente, já vai ficando difícil. Né? Já vai ficando difícil. E como é uma questão muito sutil, a gente não sabe, olha, teve um apego aqui nos meus neurônios, eu vou ficar esperto com isso. Não, é muito sutil, a pessoa deixa passar. E a gente precisa entender a mudança de comportamento, o quanto aquilo está sendo primordial para a gente entender e não cair em um vício, né? Porque vai ter vários tipos de vício. A gente está falando de drogas aqui, mas existe vários outros e a gente precisa ficar alerta quanto a qualquer um deles. A menor alteração, por isso aquela ideia de Platão dizer conheça-te a ti mesmo, a de Paulo, examine o homem a si mesmo, de estar fazendo essas avaliações na alteração das emoções, do humor, para que fique alerta para tentar lutar o quanto antes contra isso, porque se não deixar desembocar, chegar a uma situação dessa, fazer parte desses números que você citou, né, 500 mil por ano, é uma guerra isso, né, é um holocausto, né, de tantas mortes por ano por causa disso. E a igreja, ela tem um papel, porque ela consegue ajudar, né, principalmente nessas outras duas questões, espiritual e emocional. Também vai poder indicar, né, não é nossa área, né, a questão da medicina, mas a gente consegue indicar caminhos, né, para as pessoas se livrarem. Eu mesmo já lidei com várias pessoas, no ministério mesmo, que conseguimos, logrou-se êxito, né, cara, em levar para clínicas. E tem um que eu tenho contato até hoje, assim, que está muito bem, graças a Deus, assim, a gente sempre conversa, né, mas você percebe que, assim, eu recentemente estava conversando com um médico psiquiatra, e ele estava explicando o efeito, né, e aí, assim, para quem não sabe, o remédio que a gente toma também é uma droga, né, e ele estava explicando os efeitos de cada uma dessas drogas no nosso cérebro, né. E aí ele me explicou o seguinte, falou assim, olha, o nosso cérebro, ele tem uma proteção, ele já tem uma proteção, e essa proteção é para quê? Para que você não consuma alguma coisa estragada, algum veneno, alguma coisa assim, e ele suba diretamente para o seu cérebro e te mate, né? Por isso que em alguns tratamentos você precisa de 10 dias, 15 dias, 20 dias para você ver o efeito, porque é o tempo que o seu organismo leva para fazer isso aí que o Houston falou, né? Que é quando o neurônio começa a aumentar a tolerância dele. Então ele começa a absorver aquela substância. Mas aí ele me deu um dado interessante, principalmente a respeito de algumas drogas, como o crack, por exemplo, que ele tem um efeito, esse efeito no crack, ele é muito mais acelerado, né? Então assim, você toma lá um remédio, e você precisa de 10, 15, 20 dias para esse remédio fazer efeito, e nas circunstâncias esse remédio nem te causa dependência, é um remédio que vai atuar na sua enfermidade ali pontualmente, né? Há os remédios que causam dependência, mas há um ciclo, né? Esses remédios são tomados em ciclo. Mas no efeito do crack, alguns dizem que questão de 2 dias, 3 dias, 4 dias, uma pessoa já com uma predisposição genética ao vício, ela já está completamente viciada, né? Ele burla esse sistema e consegue penetrar muito rapidamente ao cérebro e deixa o cérebro dependente muito rapidamente, né? É porque ele é muito forte, né? Então, assim, a reação primeira dos neurônios é ir contra, né? Mas aí tem o fator adaptação, né? Que é um bem, uma qualidade no ser humano, é maior do que nos animais, a capacidade de se adaptar. Mas nesse caso aqui funciona como um ponto negativo. Um ponto negativo. Porque o crack é uma bomba no cérebro, né? Então
os neurônios vai sentir muito forte. Então ali tem que aumentar a tolerância muito rápido para lidar com todo esse desajuste na natureza, né, no ambiente, na flora dos neurônios, e é por isso que o apego também é mais rápido, né? E aí já é uma diferença, por exemplo, com o álcool, né? Com o álcool. Porque o álcool, eu vou contar, por exemplo, um caso, né? Uma igreja que eu fui pastor e teve uma pessoa que era do bairro mesmo e começou a frequentar a igreja, e de vez em quando ela frequentava a igreja completamente alcoolizada, né? E aí teve um dia que eu estava pregando, ela foi à igreja, estava totalmente alcoolizado, e assim, a ponto da gente ter que segurar ele, colocar ele um pouquinho de canto ali, senão ele atrapalharia. No domingo ele foi à igreja ação, né? No domingo ele foi à igreja ação, assistiu todo o culto, esperou até o final, pediu para conversar comigo, e aí entre as coisas pediu desculpa, né? Porque, olha, me contaram que eu vim aqui ontem e tal. E aí ele começou a contar a história dele para mim, né? E aí eu perguntei para ele se ele tinha consciência de que ele era um dependente do álcool, que ele era viciado em álcool. E aí ele disse que tinha essa consciência e me contou como que ele ficou viciado. Então assim, muito interessante, porque não foi assim, bebeu num dia e no outro dia ele estava dependente. Não, ele fala que desde criança, os familiares ali, ele falou que foi o pai dele, e ele não entendia muito bem se era por castigo ou se era por alguma outra coisa, mas o pai obrigava eles a tomar cachaça. E aí assim, tá muito frio, toma cachaça que esquenta, né? E aí o que acontece? Ele se tornou um dependente. Ele me contando a história dele, uma história muito triste, porque por causa da dependência do álcool, no caso dele é exclusivamente do álcool, que é uma droga lícita, né? Uhum. O álcool, ele pode ser licitamente consumido, né, no nosso país, diferente do crack, cocaína, etc. E ele praticamente destruiu toda a família, destruiu toda a vida. Ele começava a contar as coisas que ele fazia e era para ser um cara muito bem sucedido, um cara muito inteligente, inteligentíssimo. Mas ele dizia assim para mim: pastor, meu problema é que ele dizia o corote, né? Ele falou assim: pastor, ninguém arruma um pacote de arroz pra gente, mas o corote a gente consegue de graça. Então assim, eu tenho um vício, eu sei que eu preciso tratar desse vício, mas é muito difícil, pastor, porque assim, eu não preciso de dinheiro para esse vício, né? Diferente das drogas, né? Que às vezes as pessoas matam, roubam e etc, né? Então aí você percebe claramente que não tem a ver com o fato de ser lícito ou ilícito, né? Depois que faz isso no cérebro, é um estrago muito grande, né? E não é só no agente, né, que esse é um erro que todo mundo comete. Não, eu trabalho, eu sustento meu próprio vício. Na cabeça dele é ele o afetado, mas não, ele afeta a família, afeta a sociedade. Como seria a sociedade hoje se não houvesse esse mal? Sem dúvida nenhuma estaríamos muito bem, né? Muito mais estável, bem melhor, né? Seria uma sociedade mais evoluída, mais tranquila em todos os sentidos. Mas a ação de um indivíduo, assim como nos neurônios, né, vai causar uma desconfiguração social em todas as áreas, né? Então, tanto que na família e na sociedade. Você tem uma família, né? Hoje menos, né? Mas antigamente, que se recebia o salário em dinheiro, quando você tinha uma pessoa viciada, ela já vinha o caminho de volta gastando todo o dinheiro, toda a renda da família, né? Quando chegava em casa já não tinha mais renda, era um mês de dificuldade, né? Então, você observa que até a condição social, né? E essa é uma crítica, né? Uma crítica que Max Weber constrói, né? No livro dele, quando ele fala sobre o protestantismo, né? Porque alguns interpretam que ele está fazendo uma crítica ao protestantismo e, na verdade, ele está criticando o conceito social da época, porque o protestantismo conseguiu fazer o quê? Resolver esses problemas, porque o cara, depois que aceita Cristo, ele passa a ter uma vida diferente, automaticamente ele tem mais dinheiro, ele tem mais tempo, ele tem mais saúde e por aí vai, né? E assim, na crítica de Max Weber, né? Por que os protestantes têm tanto dinheiro, tanto mais dinheiro do que os outros, né? E um dos fatores que eram apontados lá era esse, né? Os cristãos têm um controle maior sobre os vícios do que os outros, né?
que faz com que os outros gastem muito mais dinheiro, né? Imagina, pastor Josias, ainda falando sobre droga lícita, né? Quanto uma pessoa gasta por semana com maços de cigarro? Com cigarro. Eu não faço ideia de quanto custa um maço de cigarro, mas eu tenho certeza de que uma pessoa já dependente do tabaco, já dependente do cigarro, ela não passa uma semana com menos de 3, 4 maços de cigarro, né? Que é um valor muito considerável. Tem gente que é 2 por dia, 2 né? por dia, né? Então, também não sei o valor, mas por mais que pareça pouco, pequeno, né, para aquele que tem esse vício, mas se fizer a conta ao mês, ao longo de um ano e de décadas, da vida, né? Dá uma diferença muito grande, né, para a família dele, né, a instrução em filhos, investimento, de fato é um Faz grande muita diferença, desperdício. Né? Bom, então a nossa lição, ela não está falando simplesmente do vício em drogas ilícitas, maconha, cocaína, crack e outras tantas drogas que tem, lança-perfume, que são drogas proibidas, né? Mas também de drogas lícitas, né? Álcool, cigarro, né? E algumas outras aí, aliás, até mesmo o vício em medicamentos também, porque tem pessoas que se viciam em medicamentos lícitos, que inclusive você pode comprar na farmácia sem receita médica. Então, preste bastante atenção, porque você vai observar que a palavra de Deus ela nos chama para um ponto de equilíbrio. Pastor Josias, antes da gente entrar aqui então na nossa segunda pergunta, eu quero só fazer a leitura desse texto, que é o texto base da nossa lição, né? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine, né? Então aqui o apóstolo Paulo, ao mesmo tempo que dá essa notícia de liberdade, também dá uma notícia de que precisa haver um autocontrole. Como nós devemos lutar então contra esses vícios, pastor Josias? Lutar contra os vícios é necessário? E qual é então essa vontade de Deus para a nossa vida, como a gente lê aqui em 1 Coríntios capítulo de número 6? Sim, é uma necessidade, né, nós lutarmos contra isso. Primeiro, que a lição vai dizer em primeiro lugar, é porque nós não somos de nós mesmos, nós pertencemos a Deus, portanto, a nossa entrega deve ser a Deus. E eu achei interessante que o autor da lição, ele faz meio que um trocadilho, sem mencionar as palavras, mas a ideia de entrega a Deus com o próprio fato do viciado, né? Porque o adicto, a própria palavra, né, no latim, ela originalmente dizia-se a respeito daquele que se entregava ao outro, né? A ideia de escravidão, né? Quando por meio ou voluntário ou por meio de alguma imposição. Então, alguém estava devendo muito para um outro, ou ele voluntariamente se entregava como escravo. Olha, não tenho como pagar a sua dívida, eu me entrego a você como escravo, vou trabalhar para você até pagar essa dívida. Ou o outro entrava na justiça e a justiça obrigava a ele se entregar como escravo. Então, a ideia do adicto é a ideia de se entregar, né, voluntariamente. Depois isso aí passou a ser aplicado também para a questão da religião, né, aquele que é devoto, aquele que se entrega, aquele que adora uma coisa. Por fim, passou agora também a ideia do adicto ser também para aquele que se entrega às drogas, né? Aquele que voluntaria sua vida, né? De maneira voluntária, ele se entrega para algum vício de substância química. E a saída bíblica, né, que Paulo mostra, que a Bíblia vai mostrar, é justamente o contrário. Em vez de você ser um adicto, nesse sentido de se entregar a alguma substância, entregar a sua alma, a sua vida, né, para essa questão,
faça isso para Deus, né? Porque o vício em si, ele vai ter origem em uma questão, no anseio do ser humano, que o Dr. Hilson ele vai trabalhar muito no livro dele, A Fome da Alma. Ele dedica um capítulo inteiro só sobre essa questão, para mostrar que a origem dos vícios tem origem no anseio, no desejo do ser humano. E aí, quando se junta-se a ideia de Agostinho, que ele entendeu muito bem, a nossa relação, a nossa dependência de Deus, ele diz assim: nós fomos criados para te louvar, portanto nossa alma não vai encontrar descanso, não vai encontrar sossego enquanto ela não te louvar. Então essa ideia de que nós não somos de nós mesmos, né? Nós somos de Deus, e nós só vamos encontrar descanso, vamos encontrar plena satisfação quando nós estivermos no nosso propósito original, que é adorar Deus, louvar a Deus. Isso vai satisfazer. Se a pessoa não tiver no centro dessa vontade de Deus, ele vai procurar uma outra coisa para substituir esse grande desejo, né? Nós temos desejos, nós queremos saciar nossos desejos, e se não saciarmos em Deus, a gente vai colocar uma outra coisa. Outras coisas, né? A gente coloca, por isso que o Dr. Hilson ele vai falar que de alguma forma todos nós somos viciados. Porque existe o vício por ingestão, né? Existe o vício de drogas ilícitas, mas também vai ter por processos, que a gente trabalha um pouco lá na frente, mas todos vão ter origem na questão de desejos, e desejos satisfeitos de maneira incorreta, que a única maneira correta é a satisfação em Deus. Deus criou nós para Ele, a palavra vai dizer que nós fomos comprados, né? Ele criou a gente, o pecado tirou-nos, né, desse ambiente, tirou-nos do jardim, fomos para longe, ficamos escravizados pelo pecado. Ele, de maneira bondosa, amorosa, ele faz um sacrifício para resgatar a gente. Por isso que a Bíblia diz que ele nos comprou com alto preço, né? Então nós pertencemos a ele, e é por isso que nós vamos viver para a glória dele. E estando nesse propósito, vivendo no centro da vontade de Deus, que é adorar, que é glorificar Ele com o nosso corpo, com o nosso entendimento, nós vamos estar satisfeitos. E aí não precisamos de nenhuma fuga, de nenhum entorpecente, qualquer que seja, para satisfazer a gente. Então, a ideia de estarmos satisfeitos em Deus, isso é uma luta, é um combate contra as drogas ou qualquer tipo de vício, né? Estar em Cristo, estar em Deus, cumprindo o propósito para o qual Ele nos criou e nos comprou. Legal. Pastor Josias, na nossa pergunta 3, ela fala um pouquinho sobre o padrão, né? Manter um vício condiz com o padrão de um cristão, condiz com o padrão ou com o princípio bíblico, né? Do equilíbrio, etc. Mesmo podendo pecar, um cristão deve ser alguém que luta constantemente contra todo o tipo de vício? Então, o padrão bíblico é sempre do equilíbrio, né? E é notório, não precisa nem de muita explicação de que um viciado é uma pessoa desequilibrada, né? Desequilibrada emocionalmente, psicologicamente, que é isso que de fato o vício faz, né? Muitos vão entender erroneamente, né, antes de ser viciado, que é uma fuga, que essas drogas, né, seja o álcool ou qualquer outro tipo de droga, vai ajudar. Na realidade, ele vai piorar muito a situação, porque tem-se aquela ideia errônea, né? Estou com tantos problemas que eu vou beber para esquecer. Mas o álcool não vai resolver o problema. Os problemas continuam lá e os outros se somaram naquela noite. Se somaram, né? Um dia de ressaca, uma dor de cabeça, se ficar viciado, aí vai gastar mais o dinheiro. Se o problema era financeiro,
não foi resolvido, vai piorar mais ainda. Então, assim, há um desequilíbrio total e a palavra de Deus, ela fala para nós vivermos em equilíbrio. Ela em Romanos 13:13 diz: vivamos decentemente como pessoas que vivem na luz do dia, nada de farras ou bebedeiras. É nesse sentido que Paulo diz: eu não vou me deixar dominar por essas questões. Isso não pode me dominar, porque vai contra a ação do Espírito. O Espírito Santo está em nós, implantando o fruto dele em nós, e uma parte desse fruto é o domínio próprio. E quem está viciado, ele já perdeu esse domínio. Que é aquela questão de não é um pecado direto, né? Não é um pecado direto, mas se torna um pecado porque perde-se totalmente o equilíbrio, perde-se totalmente a noção, né, de que aquilo está colocando você num outro eixo, né? Exatamente, é nessa questão aqui que aí a igreja ela tem muito a colaborar, né? Porque ela vai olhar até para as drogas lícitas, ilícitas, digamos, tem uma variedade aí, ela olha para essas drogas lícitas e vê como um problema também. Sim. Por exemplo, tem as lícitas como o álcool e o tabagismo, que para nós da igreja fica claro, né, explícito, olha, não se deve isso, né? Mas e aquelas outras que a gente deixa passar também, como o vício na cafeína, né? O chocolate, o açúcar, gorduras, né? Um tanto de outras coisas que a pessoa já não tem mais o domínio contra isso, né? E muita gente, pastor José, quando a gente fala isso, assim, sempre que entra-se nesse debate, quando a gente começa a falar disso, é como se a pessoa dissesse assim, não, aí você está apelando, né? Ia falar do refrigerante. Só que, na verdade, todas essas substâncias, elas enviam informações para o cérebro que ludibriam a realidade, né? Ludibriam a realidade. Então, assim, é muito comum, né? A pessoa fala assim, olha, se eu não tomar um cafezinho de manhã, eu começo a tremer. Meu irmão, isso é um problema. E não é normal. Você não foi feito para tomar café e não foi feito para tremer de manhã, né? Então, quando você toma o café, passa a tremedeira, mas tem alguma coisa estranha, né? Eu já fiz esse exercício, pastor Josias, com refrigerante, né? Eu ainda bebo refrigerante, tenho tentado diminuir circunstancialmente, mas era muito interessante. Quando eu entrava assim num estado de, não, agora eu vou ficar uma semana, 2, 3 semanas, eu começava a perceber como o meu corpo, ele entrava numa espécie de desespero mesmo, né? Não, você precisa. E aí assim, você pega às vezes uma garrafinha, sabe aquelas garrafinhas pequenininhas de 200 ml, assim você fala, o corpo dá aquela relaxada e tal. Isso é um problema, né? Um problema sério, né? Então, assim, antes de passar, de transpor, né, essa fase da abstinência, esses outros entorpecentes, né, essas outras substâncias, se a gente vencer essa fase, você supera. O problema é que a gente tende a achar que nós temos necessidade daquilo, né? O açúcar, o sal, né? Vou dar só um outro exemplo, né? Nós tentamos abolir, né, o consumo do açúcar, né, o alto consumo do açúcar e do sal, né? E passamos a fase da dependência, né, aquela fase que você sente a falta, né? E hoje, para mim, é estranho, por exemplo, quando vou tomar um suco na rua e ele vem adoçado. É estranho, né? Já começa a não ser normal para mim. E você começa a perceber que aquilo de fato tinha causado uma dependência em você, né? Exatamente. E aí quando você olha, porque muitos deixam passar, não olha para essas questões, por isso que eu chamo a atenção para a gente analisar nosso humor, nossas emoções, né, que são alteradas por essas coisas. Porque se você olhar um vício em Coca-Cola, por exemplo, ou qualquer outro tipo de refrigerante, o efeito dele na família não é tão grande. É um indivíduo, fala, não, eu tenho dinheiro, vai ter ali, você vai gastar mais dinheiro, vai perder saúde, mas, sou eu. Vai ter lá na frente, tiver problemas lá na frente, a família que vai ter que cuidar. Mas para nós cristãos, discípulos de Cristo, nós
temos que ver que isso é um problema, porque a partir do momento que eu já não estou tendo domínio sobre uma questão tão pequena como essa, como que eu vou lidar com o meu corpo a respeito do pecado, por exemplo? A ideia do jejum, ele é muito didático para mostrar para a gente que a gente, até coisas básicas como beber água, ou se alimentar diariamente, quando a gente fica 24 horas sem comer, a gente está falando para o nosso corpo, para a nossa carne, a sarx, né? Dizer, olha, não é dessas coisas que eu dependo mais de Deus do que essas não coisas. são as mais importantes. Né? Agora, se você não faz isso com essas outras questões, você tem dependência, né, de chocolate, de café, de refrigerante, o que você está ensinando para o seu corpo a respeito da luta contra o pecado? Né? Então, o cristão, ele vai mais além, né? Por isso que aí já começa a entrar na questão espiritual também, que o vício, ele vai afetar a questão espiritual. Diz, não, mas café não tem nada demais. Quando olha para a sociedade, de fato não tem. Nem a própria Bíblia diz que é pecado em si o café, né? Essas coisas em si não são, mas se já está comprometendo o seu equilíbrio, o seu domínio próprio, aí já é uma questão, sim, a ser vista. E é um pecado contra você mesmo, né? Exatamente. A outra segunda parte da pergunta é sobre essa luta constante que devemos ter. Ela faz-se necessário, né? Porque a palavra de Deus fala que nós não podemos deixar ser levado por falácias do tipo, olha, errar é humano, todo mundo erra, né? A gente cai, uma hora a gente cai. Só que tem gente que pega disso para justificar a prática, né? João, ele vai ser bem claro lá, 1 João 1,8, ele vai dizer que aqueles que é nascido de Deus, ele não vive na prática do pecado, né? Então, assim, ao mesmo tempo que ele fala anteriormente, né, que é comum, todo mundo peca. Ele não nega o pecado, isso, né? Ele não nega, ele diz assim, olha, e quem negar já está pecando, né? Quem é um mentiroso, porque todo mundo, nós caímos. Então, eventualmente, depois de uma grande luta, você escorrega aqui, se levanta e passa a lutar de novo, mais à frente lá você tem um outro escorregão, isso é uma coisa. Agora, lançar mão desse argumento para justificar sua falta de equilíbrio, de domínio próprio, já é um erro. A prática do pecado, nós não podemos ficar nela, né? Então, devemos lutar. Isso é uma luta constante contra os vícios. E ela é consciente, né, pastor Josias? Sim. Porque, assim, um exemplo, né? Uma pessoa viciada em álcool, né? Uma pessoa viciada em álcool, que de repente está aí num processo de libertação, está, assim, já há muitos dias. Não é uma pessoa que pode se dar ao luxo, né, por exemplo, de frequentar um bar. Eu vou frequentar o bar, vou tomar só suco, vou tomar leite, né? Então, assim, na autopercepção, esse já é um ambiente que você deveria se abster dele, né? Mesmo nas rodas de família, né? Você não é porque você foi uma pessoa viciada em álcool que o restante da sua família lá, que bebe e tal, vai parar de beber. Mas, assim, você saber aonde você deve se colocar quando está lá na festinha do sobrinho, na festinha de um primo, etc., para você manter o seu domínio, isso é extremamente importante, né? Mesmo porque há uma espécie de coerção, né? Quando você tem uma pessoa que era viciada em alguma coisa, parece que há um certo fetiche demoníaco das pessoas em querer o tempo todo aguçar a pessoa, né? Eu me lembro de um episódio, ficou muito famoso na televisão, um artista que era muito viciado em drogas, passou por uma reabilitação, e aí num programa de televisão trouxeram um pratinho com açúcar, né? Numa espécie de provocação mesmo, né? Então a gente precisa saber os limites, né? Então isso é muito pessoal, né? Essa questão. Exatamente, porque o autocontrole, ele vai ajudar muito para essa questão que você chama a atenção, porque o vício em si também, ele tem uma construção social. Veja que quem quer beber, por exemplo,
Ele não vai lá no mercado e compra a cachaça dele e diz assim, eu vou beber escondido ali. Não, ele quer estar no bar, ele quer estar dizendo que ficou bêbado mesmo, né? Então tem uma relação social. Tem, né? uma relação social. Isso ficou claro para mim com um colega de infância, quando ele se converteu. E aí chamou muita atenção, né? Que aí ele quando ele se converteu, ele passou a se vestir, né, naquele padrão de crentes mais radicais, né, de não usar bermuda, de usar calça, não usava camiseta regata, só camisa longa. E eu conheci a igreja que ele estava, a igreja onde ele congregava, não era na nossa, ela não tinha essa rigidez com essas questões. E aí eu fui indagar ele, falei assim, olha, por que você se veste assim se a sua igreja não é tão rígida assim com essas questões? Aí ele passou a falar sobre isso. Ele disse assim, olha, é que eu é viciado em baladas, em show e essas coisas. Então, assim, até hoje eu luto contra isso. Não é uma coisa que está vencida, está dentro de mim, tenta me puxar de um jeito que, assim, ele gostava muito de rap, né? Então, assim, show de rap, ele ia todo, ele participava de tudo. Tem aquela construção social, né? Ele disse assim, ó, para mim colocar uma bermuda hoje eu me sinto tentado. Uma camiseta regata para mim eu me sinto tentado. Ele disse assim, ó, quer ver outra coisa que me tenta? Alguma coisa que pareça uma estrutura de palco. Ele disse assim, ó, Isso é muito interessante, né? Ele disse assim, eu chego a atravessar para o outro lado da rua quando eu vejo um prédio em construção que tem aqueles andames de ferro que faz lembrar a construção do palco. Eu passo para o outro lado que aquele negócio parece me puxar. Então, assim, ele evitava um tanto de outras coisas que é lícita, mas para ele... Não tinha relação direta, né? Mas para ele tinha. Para ele, assim, ele fala assim, essas coisas me puxam, tenta voltar, me lançar novamente para a vida antiga. Então, como eu não quero isso, é por muito isso que eu não interessante. uso. Cara, exemplo maravilhoso. Porque para algumas pessoas, ao olhar uma pessoa numa situação assim, pode denominá-la de fraca. Mas é exatamente o oposto, né? É um fortalecimento que está em construção, né? É exatamente o que Paulo fala, que às vezes muitos não entendem, né? Ele diz assim, olha, quando eu penso que estou forte, é que eu estou fraco. Mas quando eu penso que estou fraco, é aí que eu estou forte, porque eu tomo consciência da minha fraqueza. E aí é onde eu vou lutar, né? Tem uma cena muito emblemática sobre essa questão, que naquele filme Cruzada, baseado em fato real, quando o Saladino vai invadir Jerusalém e depois de muitos dias de cerco, um sarraceno consegue subir em cima do muro e ele enxerga a parte mais fraca do muro. E aí ele volta e fala pro Saladino, diz, olha, a parte mais fraca do muro é aquela. Ele concentra todas as catapultas ali e coloca o exército, assim, vão atirar de uma vez, o muro vai cair porque não vai aguentar, é a parte mais fraca. Ele faz isso e de fato o muro vem abaixo. Só que quando ele vem com o exército para entrar, o Belian, defensor de Jerusalém, tinha posicionado todo o exército dele atrás da parte mais fraca, porque ele sabia que aquela parte ia cair, quando caísse o exército ia estar ali, e os muçulmanos sarracenos não conseguem invadir justamente por causa disso. São surpreendidos também, isso, né? Agora sim, se ele imaginasse que fosse a parte mais forte, ele não colocaria o exército ali. Então essa ideia assim, quando eu penso que eu estou fraco, você vai colocar o exército ali, você vai colocar a vigilância ali, diz, olha, se for precisar atravessar a rua, se for precisar cortar amizades, se for precisar não ir mais, eu não vou, eu vou colocar o meu exército atrás daquela parte fraca que eu sei o que eu tenho. Agora o difícil é quando a pessoa pensa, não, eu sou forte, não, isso aqui é só um passatempo, a hora que eu quiser parar com isso eu paro. É o cara que vai ter dificuldade. Porque ele acha que é forte, mas não é. Exatamente, a expressão, né, aquele que, né, o apóstolo Paulo já fala, né, aquele que está de pé, cuide para que não caia, né? E o próprio sentimento de força superficial, ele uma hora ou outra vai colocar a gente em xeque, né? A gente vai ser colocado diante da realidade.
Você contando essa história me fez lembrar, não tem uma relação com o vício em drogas, mas é o vício na pornografia. Eu ouvi isso do pastor Ziel Machado, ele contando que professor no seminário, tinha lá vários seminaristas, e tinha um seminarista que ele só entregava os trabalhos escritos à mão. E aquilo começou a ficar muito desconfortável, porque o professor tinha que traduzir as letras, aquela dificuldade e tal. Nada que fosse digital o seminarista fazia. Então ele um dia teve que chamar o seminarista para conversar. Olha, não dá para continuar desse jeito, muita dificuldade, né? Todo mundo digita o trabalho, você não está digitando, tem as regras, a BNT, aquela coisa toda. E aí o rapaz, que na verdade era um homem, né, casado já, ele falou assim: professor, eu preciso te confessar uma coisa, eu sou viciado em pornografia. Né? E é muito interessante assim, o fato dele dizer, eu fui viciado, né? Ele não dizer eu fui viciado, né? Ele está dizendo, eu sou viciado em pornografia. E um dos maiores gatilhos para o meu vício é o computador. Então eu tenho um compromisso com a minha esposa de que quando eu chego em casa, nesse período noturno, e para quem não sabe, o período noturno é o principal período de acesso, né, para quem tem vício na pornografia. Ele diz assim, então nesse período noturno eu não tiro o computador de dentro do carro. Eu entro com o carro na garagem e eu não pego a mala do computador, e esse é um compromisso meu com a minha esposa. Então eu tranco o curso, porque eu não tenho como fazer o trabalho. Né? Durante o dia ele tem que trabalhar, etc. E aí o pastor Ziel, na sensibilidade, aquela sensibilidade pastoral, ele falou assim, rapaz, então a partir de hoje é o seguinte, você só vai ter nota ruim se você me entregar um trabalho digitado. Né? Mas assim, eu acho que isso demonstra essa necessidade que a gente tem de ter a noção dos limites da nossa fraqueza. Sim. Né? Não é fingir, né, que a gente é forte, mas saber, não, esse ponto para mim é um ponto fraco, então eu vou evitar. Né? Aquele que é cleptomaníaco não trabalha na tesouraria. Né? Aquele que é viciado em drogas, por exemplo, ele tem que evitar alguns ciclos. Né? Quem é viciado em álcool tem que evitar alguns ciclos. Isso não tem a ver com fraqueza, tem a ver com reconhecimento. E quando a gente reconhece a nossa fraqueza, a gente começa a ter uma construção de força. Né? Que é os dois pilares dos alcoólicos anônimos, né? É esse. Primeiro, reconhecer sua fraqueza, e segundo, reconhecer que você depende. Lá eles não vão deixar explícito que é Deus, né? Mas fala assim, de uma divindade. Uma força maior. Né? Isso, uma força maior. Então, se você acredita nisso, vá a fundo, independente da religião. Mas pra gente, a gente vê ali que é Deus, né? Fala assim, ó, você tem que reconhecer sua fraqueza e tem que reconhecer que você precisa de Deus para te ajudar nisso. Isso é extremamente importante na luta, né? Bom, nossa quarta pergunta, acabamos até entrando aqui. Vícios são capazes de trazer satisfação verdadeira para a pessoa? E aí que com base no item 4 e também nos textos de 1 Pedro e João 10:10. Pode falar um pouquinho pra gente sobre isso? Sim, aquilo que já cito novamente Agostinho, né? Então, assim, todo o ser humano ele tem um buraco no coração, né? E ele precisa esse buraco ser preenchido. E ele só vai ser preenchido plenamente com Deus, com Jesus Cristo. Se não for Jesus Cristo para preencher isso, como nós já falamos, nós vamos buscar em outras coisas. E essas coisas não satisfazem, né? Nada dessas coisas satisfazem. Então, assim, se a origem do vício tem a ver com a ansiedade, né, do ser humano, o anseio dele por alguma coisa, o próprio Pedro, ele dá uma lição muito valiosa. Lancem sobre ele, né, sobre Deus, toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, né? Então, é nele que nós lançamos, é sobre Cristo que nós lançamos nossa ansiedade, e ele que vai cuidar de nós. Então, os nossos anseios, nossos desejos, ele vai cuidar disso. João 10:10, Jesus fala que o ladrão ele só veio para roubar, matar e destruir, mas ele veio para dar vida, e vida plena, vida em abundância. Então, de uma forma ou de outra, os seres humanos vêm buscando essa plenitude de vida.
ele só não sabe o que é, e a maioria. Então vai buscar, né, eu vou ser pleno quando eu vou ser feliz totalmente, e aí ele acha que os entorpecentes vai trazer uma alegria que vai levar ele a essa plenitude, e aí onde cai no erro. Mas somente Cristo para satisfazer a gente plenamente, para dizer assim, como o salmista, né? O Senhor é meu pastor, de nada tenho falta. Ele sendo esse pastor, então meus anseios vão ser plenamente preenchidos e eu não vou sentir falta de nada. O contrário é verdadeiro também. Se ele não for o nosso pastor, se ele não for o nosso Deus, a gente vai sentir falta de tudo. De tudo. E aí a gente procura em tudo, porque os vícios são variados, né? Muitos. Tem um detalhe muito interessante, quando penso assim nessa questão, parafraseando aqui um pastor que eu ouvi uma vez, falando sobre, na verdade estava pregando sobre um outro texto, e aí ele diz assim, quem fala da sensação, por exemplo, que a droga dá, né, aquela coisa que a droga dá depois, ou outros vícios mais que dão aquela sensação no cérebro, aí ele pegou e falou assim, você só acha que isso é legal porque você nunca sentiu o que é ser cheio do Espírito Santo. Né? Usando ali o texto, né, de quando Paulo fala não vos embriagueis com vinho, mas deixai-vos encher pelo Espírito. E é interessante porque no texto parece ser de fato um contraponto, né? Como se eu quisesse preencher uma sensação com algo artificial, né? E a ideia de entorpecente na Bíblia é essa ideia, né, de farmaco, né? Uma ideia meio de coisa inventada, né? Coisa criada. E ao mesmo tempo aquilo que pode preencher perfeitamente a nossa vida, que é estar cheio do Espírito Santo, né? Exatamente. E por não entender isso é que se recorre a tantas outras coisas, né? Então, por isso que a gente tem que entender que esse buscar estar em Cristo, ele vai ajudar-nos em duas questões, ou em duas frentes, né? A primeira dela é de prevenção. Eu estou em Cristo, logo eu tenho domínio próprio, logo eu tenho Espírito Santo, eu estou em Cristo, eu estou satisfeito, então eu não vou buscar um outro vício. Então isso é prevenção. E o outro que é aquele que já está no processo, que é muito difícil se libertar do processo por si só, porque a pessoa tem que querer, e normalmente a gente quem é viciado não quer, porque ele é um adicto, ou seja, ele é um entregue, ele já se entregou voluntariamente para aquilo, então ele querer desejar não se entregar é muito difícil. Aí ele precisa da ação do Espírito Santo, né, para se entregar ao outro, não a ser escravo das drogas, mas ser servo de Cristo, né? Então ele precisa, e isso é notório quando a gente vê vários irmãos. Eu conheço vários irmãos que já foram viciados um dia. Também conheço. E estão bem hoje, né? Que pessoas que saíram do crack, estavam usando crack já, hoje nem álcool nem nada, são servos de Deus, servem a Cristo, não tem nenhum desses vícios químicos. É a ação desse Espírito de Deus, é a ação de Cristo em nós, né, no ser humano, para libertar. Amém. Bom, meu querido irmão, minha querida irmã, estamos chegando ao final da nossa escola bíblica, a nossa lição de número 7. Pastor Josias, eu ia dizer assim, eu ia pedir para você dar alguns conselhos, algumas dicas, né, para quem está enfrentando o vício ou para quem já passou pelo vício, só que eu acho que nós já demos dicas aqui suficientes, né? Autocontrole, reconhecimento, encher do Espírito Santo, enfim. Então eu queria que nesse último momento que você desse algumas dicas ou algum conselho, ou alguma orientação para uma igreja local que está lidando ou uma igreja local que precisa lidar com uma situação como essa, o que ela pode fazer para florescer o reino de Deus e ainda assim florescer o reino de Deus e também resgatar a vida de pessoas vivendo nessas situações. Uma vez, faço um parênteses aqui, que a igreja, principalmente a igreja evangélica, é a maior arma no mundo
no combate às drogas? Sem dúvida alguma, a maior arma no mundo contra o combate às drogas. Né? Porque ela vai mais profundo, como nós falamos, ela não trata só como uma questão de saúde física, mas emocional e espiritual. Integral, né? Integral. Ela trabalha, por isso que ela estende a questão do combate ao vício a vários outros, né? Então, assim, a gente falou aqui muito de vícios por substâncias, seja substâncias lícitas ou ilícitas, mas tem também os vícios por processos, né, que não dá pra gente falar aqui, mas são aqueles que são viciados em sexo, em pornografia, como já falamos, em trabalho, em esportes, em academia. Existem um tanto outros de vícios por processos, né, que existe e que, se estiver causando desequilíbrio, né, na nossa ordem espiritual, emocional, tem que ser combatido, né? Então, a igreja, nós devemos pensar primeiro em nós. Se há uma gama de vícios, né, e o cerne dele, o início, é os anseios, desejos, e todos nós temos anseios, desejos, devemos primeiro cuidar de nós, né? Vício é uma coisa séria, então cuide de você, não deixe, né, ser dominado, como Paulo fala, por essas coisas, e também cuide do outro também. Nós devemos ajudar o outro, porque isso não é um problema do governo, é um problema de todos nós. Se todos nós não entrarmos junto, essas questões não vão ser resolvidas, né? Então nós devemos cuidar. Então a igreja, ela pode ajudar. Essa lição é uma ajuda, né, de esclarecimento, falando como se inicia o processo, que é para todo mundo ter cuidado. Então, ela ajuda na prevenção. Mas em casos que já estão em andamento, ela ajuda procurando ou indicando, né, uma casa de recuperação, um caminho. Então, assim, procurar o pastor ele tem contatos, né, isso para ajudar a encaminhar as pessoas. Não somos médicos, mas podemos encaminhar, né, podemos mostrar caminhos. Nós temos, por exemplo, na nossa igreja, um ministério para lidar com pornografia, que é o Vida Pura. Né? Então, assim, o pastor Zezinho, o pastor Felipe lá no Tatuapé estão ajudando muita gente, né, de outras denominações que estão presos a esses vícios, né? E aí são orientados, né, a ir, a participar, a frequentar grupos de terapias, né? Então, a igreja, ela participa na prevenção, né, fazendo com que os nossos jovens e adolescentes não cheguem lá, mas também ela ajuda no que puder. Então dá para a igreja ser participante nessa luta contra as drogas ou qualquer outro tipo de vício. Ela é participante e não devemos jogar isso somente na mão das autoridades, mas temos também a nossa participação nessa luta. Olha, pastor Josias, eu tenho um exercício pessoal que eu faço. Eu contribuo com praticamente todas as clínicas de recuperação de viciados e viciados químicos. Todas as que já me pediram ajuda, pouco ou muito, eu tenho por exercício contribuir com essas clínicas. Mas uma segunda coisa também, eu sempre incentivei a minha igreja, né? Por onde eu passei, eu sempre incentivei que a igreja também contribuísse. Há diversas clínicas muito sérias que tratam dessa questão. E uma terceira coisa também, que eu acho que como exercício nós podemos fazer, que é desenvolver processos de acolhimento para essas pessoas, né? Sim. Porque são pessoas que também já estão marginalizadas na sociedade e que precisam, né? Precisam de ouvidos para ouvirem, né? Essa coisa da igreja ajudar de maneira integral é extremamente importante, né? Porque ela não ajuda só na dependência química do indivíduo, né? Mas ajuda no indivíduo como um ser criado por Deus, que caiu, né? É manchado pelo pecado, mas que pode ser restaurado e regenerado em Cristo Jesus, né? E a gente sabe disso, né? A regeneração de Cristo, ela não vê dificuldade do indivíduo, né? Não importa se ele foi viciado uma semana ou uma vida inteira, né? A regeneração, o poder do Evangelho o alcança independente disso e transforma de fato a vida dele, porque o Evangelho é poderoso, né? Exatamente, porque a igreja, nós falamos aqui que a questão do vício, ela tem uma questão também de uma construção social em torno do vício.
a igreja, ela trabalha na reconstrução disso, né? Tem um caso muito bonito da nossa igreja de Vila Galvão, que eles acolheram alguém viciado no álcool, morador de rua, e eles ajudaram de maneira extraordinária, encontrando um lugar para ele morar e tudo mais, porque assim, não é somente orar por ele e dizer, olha, você tem que parar de beber, mas ele ele vai fazer o que da vida? Tem outras coisas que precisam ser construídas. Isso, né? E aí a igreja consegue reconstruir socialmente as amizades, agora fazer parte da igreja, ter amizade com os irmãos, não está andando mais com antigos amigos de copo, né? Agora ele anda com os irmãos em Cristo. Então a igreja vai ajudar nessa reconstrução da vida dele também. Amém, amém. Bom, meu irmão, minha irmã, chegamos ao fim da nossa escola bíblica. Se você está enfrentando a luta contra o vício, procure alguém de confiança para te aconselhar. Procure um pastor que te dê conselhos. Procure um psicólogo. Se você está num estágio muito avançado, procure atendimento psiquiátrico, procure um médico. Mas não fique nessa situação, porque ela vai acabar com você. Se você está lutando contra isso, tenha pessoas sinceras, amigos sinceros, com os quais você pode contar nos seus momentos de luta. E acima de tudo isso, tenha um relacionamento com Deus, ande com Deus, deixa Deus falar o seu coração, porque isso tem solução, isso tem saída. Você só precisa reconhecer e você precisa lutar. E essa é uma luta que todos nós participamos, então você também pode contar com a Igreja de Cristo, pode contar conosco, pode contar com pastores, com diáconos, com presbíteros, com pessoas que estão aqui como representantes do reino de Deus e vão fazer tudo o que for possível e impossível para que o reino de Deus floresça sobre a sua vida e sobre a sua história. Ora pra gente, pastor Josias. Sim. Ó Deus Todo-Poderoso, nós nos colocamos em Tua presença mais uma vez por agradecimento em primeiro lugar, porque nós somos Teus servos. O Senhor um dia nos permitiu que nós nos entregássemos a Ti. E peço, Senhor, que essa entrega nossa seja cada dia mais verdadeira e mais intensa. Nós queremos encontrar o nosso descanso em Ti. Por isso, muito obrigado por permitir nós sermos Teus adoradores e louvar a Ti. Peço a Ti, Senhor, também que o Senhor venha estender as Tuas mãos para ajudar o meu irmão, minha irmã, aquele que tem uma luta contra algum tipo de vício, seja ele por substâncias lícitas ou ilícitas, seja por processos. Deus, ajude esses nossos irmãos, para que em Ti eles encontrem, Senhor, a regeneração, para que seja restaurada a alma, a vida que está sendo perdida, desperdiçada com certos vícios. Mostre o caminho para cada um desses, para se encontrar com Ti e se ver liberto desse mal. Ajude a Tua igreja a ser atuante nessa sociedade, para que a Tua igreja, Senhor Deus, venha participar no combate contra as drogas. Mesmo não podendo fazer muito, não resolver o problema do mundo, mas aquilo que podemos fazer, nós iremos fazer em Teu nome. Por isso nos ajude-nos a vencer os vícios, ajude-nos a ter domínio próprio, ajude-nos a ter o equilíbrio e ajude-nos a ajudar outras pessoas a serem libertas desses vícios. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Pastor Josias, mais uma vez, obrigado. Meu irmão, minha irmã, que Jesus abençoe grandemente a sua vida, que você tenha uma feliz continuidade de noite. Lembre-se sempre que a nossa escola bíblica vai ao ar às quartas-feiras à noite e é reprisada aos sábados pela manhã. Que Jesus te abençoe e até a próxima semana e bons estudos.